Olá, turma, boa noite. Dando continuidade à nossa aula, eu vou trazer aqui outros dois conceitos, princípio da constância e princípio de Nirvana. No vídeo anterior, eu falei para vocês sobre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Fazendo uma retrospectiva bem pequena, quando nós falamos sobre o princípio do prazer, eu estou dizendo o quê? Que dentro da psicanálise, o sujeito ele busca satisfazer seus desejos através de prazer, dos prazeres. Dando uma pausa, é preciso que a gente entenda o que é um desejo para a psicanálise. Eu expliquei no vídeo anterior que o desejo é como se fosse uma falta nunca preenchida, mas é também um organizador da consciência. Vamos imaginar que o desejo é um fio que perpassa pelo presente, pelo passado e pelo futuro, né? Então, quando nós falamos sobre esse desejo, né, é um desejo que, vamos dizer assim, é o que move o sujeito. Existe algo que eu desejo e que de alguma maneira passa por alguma outra experiência que eu já tive. E essa experiência, ela me trouxe um prazer e esse prazer eu busco repetir. Ok, isso nós vamos compreender quando nós formos estudar o princípio da constância, né, e o princípio da repetição. Então, gente, até aqui tudo bem, né? Princípio do prazer é tudo aquilo que o sujeito busca realizar, são os desejos realizados independentemente de regras sociais, não existe, é uma necessidade básica, vamos dizer assim, realizada de forma imediata. E quando nós falamos do princípio da realidade, gente, o princípio da realidade, ele envolve também um desejo, só que é uma realização de um desejo de uma forma socialmente aceita, né? Vamos imaginar que o sujeito esteja com fome, mas como eu estou dentro de um princípio da realidade, o que é que acontece? Eu não vou naquele momento sair comendo, porque eu preciso esperar a comida ficar pronta. Então, o princípio da realidade é aquilo que te insere dentro também de umas regras, dentro de uma, vamos dizer assim, dentro de uma sociedade. Eu não vou, porque eu estou com fome, eu vou sair roubando comida no meu. Não. Se eu estou com fome, cabe a mim aguardar. Isso é uma forma socialmente aceita de encarar uma necessidade minha e também de determinar o que Freud chama de princípio da realidade. É um desejo, a realização de um desejo, porém de uma forma socialmente aceita. E aqui, gente, nós temos outros dois princípios dentro da psicanálise, o princípio da constância e o princípio de Nirvana. O princípio da constância também é conhecido como princípio de Nirvana. Isso por quê, gente? Porque os dois têm uma íntima relação. Mas quando eu falo de princípio da constância e princípio, eu não estou falando do princípio de Nirvana, porque em alguns textos existe essa confusão, né, em que um é o mesmo que o outro, não. Vamos entender o que é o princípio, primeiramente, da constância. O princípio da constância, gente, dentro da psicanálise, é o responsável por manter um equilíbrio do sujeito, né? E quando eu falo desse equilíbrio, vamos pegar os dois conceitos que nós estudamos anteriormente, prazer e realidade, ou prazer e desprazer. O que é que acontece aí? O princípio da constância é o princípio que vai estabelecer um limite entre essas duas instâncias, entre prazer e desprazer, né? Então, assim, eu não consigo ter a realização daquilo que eu gostaria naquele momento. O que é que cabe a mim? Buscar um equilíbrio. Eu sei que eu não posso ter naquele momento, mas eu estou em busca. Estar em busca é buscar um equilíbrio também. Eu não posso ter todos os meus desejos de forma imediata, mas eu preciso ter um equilíbrio dessas instâncias entre prazer e desprazer. Quando nós falamos de prazer, gente, não é num sentido sexual, como eu já expliquei, mas é num sentido de realizações, né, de desejos, tá bom? E aí nós temos o princípio de Nirvana. Gente, o princípio de Nirvana, ele tem como base até
vamos dizer assim, não vou colocar como uma teoria, né? Porque não se enquadra dentro de uma teoria. Mas o princípio de Nirvana tem como base o budismo, tá certo? Quando nós falamos sobre o budismo, né, que é um termo que denomina ou que de alguma forma tem a tradução, que é ninguém deve estar preso a nada. Então, assim, o princípio de Nirvana é quando o sujeito ele possui uma libertação de algumas questões, né? Entre elas as questões materiais, questões amorosas, espirituais, não se tem, o sujeito não se prende a nada. Isso não quer dizer, a partir do momento que o sujeito não se prende a nada, ele pode sim encontrar o princípio de constância, que é um equilíbrio. Mas o princípio de Nirvana é isso que eu estou colocando para vocês, a libertação de algumas coisas em que o sujeito antes estava preso e que hoje, ao encontrar esse princípio de Nirvana, ao se deparar com esse princípio de Nirvana, ele busca, vamos dizer assim, uma libertação, não um equilíbrio, mas uma libertação de uma série de questões que antes, vamos dizer assim, ele estava preso a isso, né? Então temos aí o princípio da constância e o princípio de Nirvana. O princípio da constância busca um equilíbrio e o princípio de Nirvana busca a libertação ou mais precisamente estar livre, né? Não se prender a nada, não é aquele estado zen, né, que o sujeito se encontra, tá? E aí, gente, nós temos aqui um dos outros princípios bastante importantes dentro da psicanálise, princípio da compulsão à repetição. Primeiramente, nós temos aqui compulsão, que vem com uma tradução de um comportamento. E temos aqui a repetição, como o nome já diz, é algo que aparece e reaparece na história do sujeito. Vamos lá, sonhos. Gente, os sonhos, dentro da teoria da psicanálise, se vocês pegarem, existe a questão dos sonhos. Quem sonha com isso é numa linguagem popular, quem sonha com isso é aquilo, né? Freud teve assim, a ideia de estudar um sonho, mas uma tentativa de elaborar um conflito psíquico. De que maneira? Os sonhos é uma forma de acessar o nosso inconsciente e é uma forma também de entender a vida do sujeito. Então, pegando como base a teoria da psicanálise, ela não diz que o sujeito sonha com isso, é isso aqui. Não. Para a psicanálise, os sonhos são as manifestações de desejos inconscientes do sujeito. Mas esses desejos, gente, eles estão relacionados à história de vida, né? A conflitos. Isso é muito presente dentro da nossa vida quando a gente coloca a seguinte questão. Eu me impressionei tanto com uma situação que eu até sonhei com ela. Né? Então, assim, às vezes essa questão de se impressionar com uma situação significa o quê? Que você, de alguma forma, tem algo ali no seu psiquismo que não que se envolve em um conflito e que o sonho vem com uma tentativa de elaborar isso que você não conseguiu processar de forma consciente. Professora, mas aí surge uma dúvida. Nos meus sonhos, você disse que é uma realização de desejos inconscientes, mas eu não vou sonhar, desejar, eu não desejo matar alguém. E no meu sonho, eu sonhei matando alguém. Gente, os sonhos, eles são uma forma da gente realizar algo, independentemente de regras, independentemente de certo e errado. Os sonhos é o que? É onde não existe regras, né? É onde é atemporal, não existe um tempo cronológico para que ele aconteça. Em que sentido? Eu sonho que eu sou criança, mas daqui a 2 minutos eu já sou um adulto. Não tem, vamos dizer assim, um tempo cronológico. Quando eu falo, eu não queria, eu não desejo matar ninguém, mas no sonho eu desejei matar. Isso não quer dizer que eu deseja matar alguém.
Isso, gente, é o que a psicanálise estuda, né? Não é porque você desejou matar alguém que necessariamente você desejou aquilo. Mas o que é que acontece? Existe algo aí de uma ordem inconsciente que a gente precisa trabalhar no sujeito de forma singular. O que é isso? Esse mesmo sonho uma outra pessoa pode ter, mas não necessariamente vai ter um simbolismo, vai ter o mesmo significado. Vamos imaginar que esse sonho de matar uma pessoa foi no sentido de você, vamos dizer assim, matar uma palavra que ele disse que você não conseguiu processar aquilo. Né? Então, assim, eu matei fulano, mas eu matei porque aquela palavra que ele me disse foi tão insuportável. Então, uma forma de lidar com isso foi matando simbolicamente, gente, matando simbolicamente o sujeito. E aí, como no sonho não tem regras, eu mato de fato, né? Eu acabo com a vida, mas não no sentido de desejar acabar com a vida do sujeito, mas no sentido de processar aquele conflito que para mim foi muito difícil. Aquela palavra que foi dita foi difícil. Mas isso, gente, vai depender de muitos estudos. Eu tô colocando isso aqui para vocês como um exemplo, mas a psicanálise ela não vai dizer, o sujeito sonhou com isso é aquilo. Não, a gente precisa entender, a gente precisa compreender essa questão que é traga pelo sujeito e qual o sentido que isso tem na história de vida dele, né? Então, é singular. Então, a compulsão, ela é o que? É um comportamento para a psicanálise, quando nós temos o princípio da compulsão, a repetição, é uma força interna que gera uma repetição. Então, vamos dizer que dentro da compulsão existe aí uma pulsão, né? Uma força que vai direcionar o sujeito a repetir determinados comportamentos, da qual ele não se dá conta. Vamos imaginar a seguinte situação. O sujeito se encontra em um determinado emprego, mas ele não passa muito tempo naquele emprego. O que é que acontece? Ele tem uma compulsão a nunca, vamos dizer, passar muito tempo em um determinado emprego. Isso vamos dizer, um princípio da compulsão à repetição. Algo estar aí acontecendo na vida do sujeito e vamos dizer assim, que leva a ele a um conflito. E aí é um conflito que muitas vezes, gente, o sujeito só dentro de uma análise, de uma terapia, pode se dar conta disso. Então, assim, quando nós falamos de repetição, gente, para a psicanálise, a repetição, ela tem uma ligação íntima com um sintoma. A gente vai ver isso posteriormente, mas aquilo que se repete na vida do sujeito revela algo sobre ele. Eu não consigo. Eu comecei uma faculdade, mas não terminei. Comecei um outro curso, mas não terminei. Então, assim, tem algo aí que o sujeito nunca quer terminar. E aí vem um dos conceitos principais também da psicanálise: o sujeito goza com o seu sintoma. Nesse sentido, gente, o sujeito goza com o seu sintoma é algo que a gente também vai precisar estudar dentro da psicanálise, né? O que é esse gozo para a psicanálise, né? Esse gozo para a psicanálise está intimamente relacionado a uma repetição. Então, o sujeito, de alguma forma, tem, vamos dizer, um prazer inconsciente em estar repetindo determinados comportamentos. Então, quando eu falo assim, o sujeito goza com o seu sintoma, quer dizer o quê? Que o sujeito ele tem ganhos secundários com determinado sintoma. Então, assim, se eu não termino uma coisa que eu comecei, algo tem ali que de alguma forma me causa um prazer inconsciente, né? E não é só não terminar um curso, é você sempre escolher as mesmas parcerias, só muda o personagem, né? Eu sempre escolho os homens ciumentos. Não, gente, essa não é a questão. A questão é o inconsciente se fazendo presente na sua vida, né? Eu não sei porque eu sempre faço essas mesmas escolhas. Parece algo do destino. Não é algo do destino, faz parte do inconsciente do sujeito. Dentro da clínica, gente, quando nós compreendermos as estruturas clínicas, nós vamos compreender melhor isso que eu estou colocando para vocês. Mas espero que essa aula ela tenha também dado possibilidade para vocês fazerem alguns questionamentos. Fazendo esses questionamentos,
vocês podem, vamos dizer assim, crescer o conhecimento dentro dessa área. Então, vamos questionar isso que eu estou dizendo para vocês, né? Vamos ver o que é isso mesmo, ficou compreendido? Tem algo aí que vocês precisam ainda estudar mais? Porque uma videoaula, gente, a gente traz recortes de determinados conceitos, mas vocês precisam ter aí muito embasamento teórico de uma teoria muito complexa, né? E essa teoria muito complexa eu estou buscando trazer para vocês da melhor forma possível aqui, tá bom, turma? Então, eu tenho aqui, como nós estudamos nessa aula, né, a questão de alguns princípios da psicanálise, a gente estudou na aula anterior, a questão da pulsão, eu vou deixar aqui uma atividade para vocês, tá? Para finalizar esse pequeno módulo da gente, tá? Esse pequeno, vamos dizer assim, essas aulas que já foram dadas. Existe uma série chamada PC. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é baseada em Caligares, tá? Que é um analista, tá? Em que ele faz os estudos de seus pacientes e ele traduz isso dentro de uma série chamada PC. Eu tenho aqui uma atividade que traz a seguinte questão. Com base na série PC, identifique o conflito vivido pela paciente entre pulsão de vida e pulsão de morte. Professora, quando nós falamos sobre pulsão, a gente estudou que a pulsão de morte, ela não necessariamente quer dizer a morte em si, mas o simbolismo que isso traz, ok? Então, tentem dentro da série identificar como é que é vivido esse conflito pela paciente. Lembre de alguns conceitos estudados aqui nessa aula de hoje, tá bom? E se eu falar, eu vou dar a resposta. Então, vamos analisar, vamos pegar aí essas aulas que já foram dadas e vamos identificar isso dentro da série. O que vocês conseguiram identificar com base no conflito vivenciado pela paciente, né? E aí eu vou deixar isso aqui para vocês para finalizar esse pequeno módulo, vamos dizer assim, no sentido de aulas, para que a gente consiga dar continuidade a módulos posteriores das nossas aulas, tá certo, gente? Então, bom proveito dessas aulas. Qualquer coisa estarei à disposição para a retirada de dúvidas, tá bom? Então, até o próximo vídeo.